pessoal, tudo bem? Então, essa é a nossa aula da semana 11 de língua portuguesa. Se você está procurando outra aula, eu vou deixar linkado no izinho aqui do teu lado direito, vai aparecer em cima da tela. Beleza? Vai ter aula de ciências, história, geografia e matemática. Certo? Então, a nossa aula de hoje vai ser dividida em duas partes. Uma parte eu vou passar um desafio para vocês, que vai ser a primeira parte, e na segunda parte eu vou passar uma revisão sobre algumas classes gramaticais que vai ser necessário para os nossos exercícios da aula de hoje, beleza? Então vamos lá. Qual é o nosso desafio? O nosso desafio é um jogo chamado Torto. Quem é meu aluno desde o ano passado já jogou esse jogo, mesmo que ele tivesse em outro formato. Mas agora eu vou mostrar também para os alunos que não sabem. Então, o que é o Torto? O Torto é um jogo de palavras, então ele é uma tabelinha com várias letras. Você pode ver aqui, ó, várias letras. E essas letras nem sempre são as mesmas, depende de cada jogo. Então, esse exemplo aqui são essas letras. Na atividade que eu passei para vocês, são outras letras, vai formar outras palavras. Então, qual que é a ideia desse jogo? Se a gente olhar agora aqui, ó, não tem nenhuma palavra assim que a gente... olha uma palavra ali, não está escrito nada. Tá? Mas a gente tem que encontrar palavras aqui. E como é que encontra essas palavras? Ligando as letras. Então a gente pode ligar as letras para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, na diagonal direita para baixo, na diagonal direita para cima, na diagonal esquerda para cima e na diagonal esquerda para baixo. Então todas essas direções são permitidas. Ok? E aí o jogo tem algumas regrinhas. As regras são: só vale palavras com 3 letras ou mais. Então eu não posso, por exemplo, formar uma palavra só com 2 letras. Por exemplo, a palavra pá. Certo? Tem que ser no mínimo 3 letras. Não vale nomes próprios. Então, por exemplo, eu não posso formar esse nome aqui, ó. Iara. Iara é um nome próprio. Certo? Não vale siglas. Então eu não posso, aqui acho que não tem nenhuma sigla possível, mas eu não posso, por exemplo, formar CIA, que é a sigla para companhia, ou ONU, que é a sigla da Organização das Nações Unidas, certo? Tem que ser um nome, uma palavra inteira. Então pode ir para qualquer direção, como eu já expliquei aqui, né? Não pode pular uma letra, isso é bem importante. Então, por exemplo, se eu for escrever a palavra bela, aqui nesse exemplo, ó, bela, B-E-L-A. Ligando essas letras aqui, ó, eu não pulei nenhuma letrinha. Agora vamos dizer que eu fosse escrever boa. Então, eu chegaria aqui no B e iria até o O. Só que para ir até esse O, eu estou pulando uma letra. Eu estou pulando a letra U ou pulando a letra I, porque depende por onde eu for, né? Só que isso não é permitido. Então, boa não é uma palavra possível de formar. Não nesse exemplo aqui. Beleza? Então, não pode pular uma letra, ou 2 ou 3. Tem que sempre estar ligada as letras uma na outra. Não pode usar a mesma letra em uma mesma palavra. Ah, então se eu quiser escrever, vamos pensar aqui uma palavra. Bala. Bala, olha só, vou escrever bala aqui, ó. B-A-L-A. Não posso voltar para esse A aqui, porque esse A já foi usado uma vez. Posso usar esse outro A aqui ou esse outro A aqui, porque eles não são o mesmo A que eu passei antes. Então, B-A-L-A ou B-A-L-A. Beleza? Então, pode repetir a letra desde que tenha a letra repetida aqui na tabelinha. Ok? Então, as regras são essas. Vamos agora para alguns exemplos. Vamos começar, então, aqui pela letra C. Então, a letra C... Vou para a letra H, vou para a letra A. Formei uma palavra de 3 letras, chá. Então, lá, quando vocês forem fazer atividades, vocês vão fazer exatamente isso. Achar a letra, não precisa riscar aqui as setinhas, porque se vocês ficarem riscando, vocês vão se perder, porque vai dar tanta palavra que uma hora vai ter que passar a seta aqui 2 vezes, ou aqui, vai virar uma confusão. Então, só imagina, passa com o dedo mesmo. Tá? Então formou a palavra, então eu vou escrever. Eu escrevo a palavra... E entre parênteses, eu coloco quantas letras aquela palavra tem. A palavra chá tem 3 letras, então coloco entre parênteses o número 3.
Vamos para outro exemplo, começando aqui pela letra L. Vamos ver. LE, vai para o N, vai para o H e vai para o A. Lenha. Então, lenha é outra palavra. Mesma coisa que eu fiz com a palavra chá. Escrevo ela e entre parênteses o número de letra, que no caso de lenha é 5. Vamos para o último exemplo desse exercício. Vamos começar aqui pela letra P. P, A, N, E, L, A. Formei a palavra panela, certo? Aqui no final eu poderia ter vindo, em vez desse A, eu podia ter vindo para esse ou para esse aqui, tanto faz. Porque eles estão do lado da letra L, tá? Então é possível de eu ligar eles e não está repetindo, eu não passei nenhuma vez por nenhum desses A. Então, vou escrever a mesma coisa, panela e o número de letras que tem a palavra panela, que no caso são 6. Beleza? Esse é o desafio de vocês. Só que esse aqui, essa tabelinha é só um exemplo. Certo, pessoal? O desafio de vocês é nessa tabela aqui, ó. Então, essa tabela tem várias palavras. Eu consegui não. Para a resposta que eu vou passar na semana que vem, eu consegui formar 30 palavras, mas eu ainda deixei mais de fora, tá? Eu deixei 30, mas vocês só precisam fazer 20 palavras, tá? Quem achar mais, melhor ainda, ok? Então vamos ver quantas palavras vocês conseguem formar com essa tabela aqui. Lembrando que eu consegui, eu coloquei 30 nas respostas, mas eu consegui pelo menos umas 35, 40, não lembro bem certo. E vocês precisam fazer 20. Mas, não esqueçam, quanto mais vocês fizerem, melhor. Certo? E também quero ver quem consegue achar a maior palavra. Tem uma palavra aí que é bem grandinha. Vamos ver quem consegue achar ela. Certo? Não vou dizer quantas letras tem, vocês vão ter que se virar. Então, qual que é as atividades de vocês? Fazer esse joguinho aqui, o torto. Tá? Se você não fizer esse jogo, você não vai conseguir fazer as demais atividades. E aí você tem algumas questões para fazer. Então, faz o torto, faz aquela lista que nem a gente estava fazendo ali que eu mostrei no exemplo, certo? Coloca ali o número de letras que tem em cada palavra. E aí vocês têm algumas questões para responder. Questão número 1. Qual foi a maior palavra que você encontrou? Aí você escreve ali. Questão número 2. Escreva a sua lista em ordem alfabética, separando silabicamente. Então, vamos fazer de conta que vocês conseguiram achar a palavra casa. Então, vai escrever lá na sua lista em ordem alfabética. A ordem alfabética é a ordem das letras do alfabeto. Então, primeiro as palavras com A, depois as palavras com B, com C, com D e assim por diante. E, ao mesmo tempo, você vai separar silabicamente. Então, em vez de escrever casa inteira, você vai escrever K, tracinho, SA, porque está separando a palavra casa. Beleza? Depois que você separar silabicamente, você vai olhar todas as palavras que você achou. Lembrando que vocês têm que achar no mínimo 20 palavras. Não pode fazer menos. Pode fazer mais, mas não pode fazer menos. Vocês têm que fazer uma lista com os verbos encontrados. Tá? Então vai ter alguns verbos possíveis aqui. Aí vai fazer uma lista com os pronomes encontrados. Vai fazer uma lista com os substantivos encontrados. E uma lista com os adjetivos encontrados. Tá? Para quem não lembra o que é isso, eu vou no final do vídeo, daqui a pouquinho, revisar com vocês o que é verbo, pronome, substantivo e adjetivo. Aí na questão número 7, você vai escolher um pronome, um substantivo e um adjetivo, e escrever um texto utilizando essas 3 palavras que você escolher. Então você vai fazer o torto, responder as questões, escolher 3 palavras, um verbo, um substantivo e um adjetivo, e vai escrever um texto com essas 3 palavras. Lembrando que textos tem que ter um parágrafo para o início, um parágrafo para o final, e no meio pode ter um parágrafo, 2, 3, quanto vocês precisarem. Beleza, pessoal? Então essas são as atividades de vocês. Agora vamos para a nossa revisão. Então, na nossa revisão das classes gramaticais,
nós vamos trabalhar somente algumas, não vamos trabalhar as 10 classes gramaticais, como a gente já viu ano passado. Vamos só olhar algumas. Então vamos começar com o verbo. O que é o verbo? O verbo são as palavras que indicam ações. Então, por exemplo, comer, beber, dançar, dormir, brincar, desenhar, escrever, fazer. Normalmente os verbos terminam em ar, er e ir. Tá? Normalmente. Certo? A próxima classe de palavras são os substantivos. O substantivo são as palavras que dão nome para as coisas. Então, por exemplo, caneta, lápis, computador, pessoa, estojo, celular, mão. São essas palavrinhas que dão nome para as coisas. Certo? Adjetivo. Adjetivo são as palavras que indicam a característica das coisas. Então, se uma coisa é feia, bonita, alta, baixa, gorda, magra, grande, pequena, quente, fria, gelada. Então, todas essas palavras que indicam uma característica, ok? Elas podem ser boas ou ruins. Não tem problema, desde que seja uma característica. E aí, nós temos os pronomes. Os pronomes são a classe de palavra que substitui o nome. Então, por exemplo, nós temos ele, ela, eu, você, nós, eles, tu, vós. Esses são os pronomes. Eles normalmente, se você pegar a frase e colocar um nome no lugar do pronome, vai dar certo. Vamos para um exemplo agora. Então aqui nós temos essa frase. Ele gosta de passear e comer pastel doce. Nessa frase, nós temos algumas classes gramaticais que a gente não está trabalhando hoje. Tá? Então, nós vamos deixar de fora, vamos esquecer. Então, vamos começar falando sobre os verbos. Se a gente olhar, verbos são as palavras que indicam ações. Então, o que indica uma ação aqui? Gosta, que é o verbo gostar, né? É uma ação, gostar de alguma coisa. Passear é outra ação. E comer é outra ação. Então, essas três palavras são verbos. Gosta, do verbo gostar, passear e comer. Certo? Por que gosta não está como gostar? Porque a gente não diz ele gostar, né? A gente diz ele gosta. Se fosse eu, seria eu gosto. Certo? Vamos para a próxima classe, o substantivo. Que palavras aqui será que é um substantivo? Substantivos são palavras que dão nome para as coisas. Eu já sei que não pode ser gosta, não pode ser passear, não pode ser comer, porque esses são verbos. Vamos pensar. Ele dá nome para alguma coisa? Não, né? De, também não. E, também não. Pastel é o nome de alguma coisa? É o nome de alguma coisa. Então, o pastel é um substantivo. E doce, doce também é o nome de alguma coisa, só que aqui nessa frase ele quer dizer que é uma característica do pastel. Tá? Então não é um substantivo nesse caso. Então pastel é o substantivo aqui. Ok? Agora vamos para o adjetivo. O adjetivo é a característica das coisas. Que coisas? Do substantivo. Então, lembra que o prof falou aqui que doce está sendo a característica do pastel? Então, doce é um adjetivo. O de não é um adjetivo, o ele também não, e nem o e. E aí nós temos um pronome nessa frase. O pronome são palavras que substituem o nome. Se eu dissesse assim, Jean gosta de passear e comer pastel doce, a frase também faria sentido. Então a palavra ele é um pronome, certo? Porque ela substitui o nome, ela vai no lugar do nome. Aqui eu posso trocar por qualquer nome. Jean gosta de passear e comer pastel doce. Isadora gosta de passear e comer pastel doce. Isabela gosta de passear e comer pastel doce. Maria, João, o nome que eu quiser aqui. Beleza? Então essas são as classes gramaticais. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, né? Então, façam o desafio do torto, respondam as questões lá no caderno, façam um texto bem bonito. Se tiver dúvida, volta nesse vídeo aqui e revisa as classes gramaticais de novo. Se precisar de ajuda, pede para o pai, pede para a mãe, chama o prof no WhatsApp, não tem problema nenhum. Beleza? Não esquece de curtir o vídeo
e também de se inscrever no canal, tá bom? E também assistam as outras aulas que vai estar linkado aqui no final. Beleza, pessoal? Beijos, até mais. Prof tá com saudade. Tchau!